Hoje, essa manhã, nós vamos meditar nos versículos 13 a 16 do capítulo 11 de Hebreus. Seguir aqui meditando sobre a fé. Hoje, um pouquinho diferente dos últimos estudos, esses baseados no capítulo 11, nós não vamos tratar de nenhum exemplo específico, né? Não vamos falar de nenhum daqueles exemplos de fé em particular. Nós já vimos Abraão e Sara, Noé, Abel, Noé. Mas o texto fala a respeito desses mesmo, tomando como exemplo esses casos já citados. Depois ele vai citar outros, que podemos dizer assim, isso se aplica a eles também. Mas aqui nós temos um intervalo, tipo de um parêntese, antes de ele continuar a citar pessoas, irmãos, como exemplos de fé. Ele vai fazer uma breve reflexão a respeito de um ponto que é característico em todos eles. E aqui, então, nós temos mais uma porção, mais um ensinamento a respeito da fé, aquela que agrada a Deus, aquela que contempla o impossível, essas coisas que a gente tem visto, essas características da fé. No versículo 13, então, irmãos, nós lemos o seguinte: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós vamos ver hoje, então, a respeito dessa característica mostrada aqui. Depois nós vamos comentar um pouquinho sobre esses versículos todos. Mas o ponto-chave aqui é que essa fé verdadeira, a fé que a palavra de Deus nos mostra, é aquela que nós devemos ter. Além das características que nós já vimos, ela deve ser aquela fé que vê ao longe. O mundo anda muito movido por uma fé, um tipo de fé que parece contemplar o hoje, o imediato. As pessoas, a maioria das pessoas, procuram uma igreja visando o quê? Já parou para pensar nisso? Visando soluções de seus problemas imediatos. Seja problemas de saúde, problemas familiares, ou problemas financeiros. E a palavra de Deus tem algo a dizer muito sério, muito severo a respeito disso e a respeito daqueles que creem assim. Porque não é essa a fé que agrada a Deus. Antecipando alguma coisa aqui, nós vemos que ele fala que estes, no versículo 13, eles não receberam as promessas aqui, mas vendo-as ao longe. Eles estavam enxergando lá na frente.
E a prova de que Deus se agrada disso está no versículo 16. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Amém? Quando diz aqui Deus, ele tem prazer em dizer, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Noé, eu sou o Deus de Abel, eles são meus filhos. Deus não tem vergonha de dizer isso, não há nenhum constrangimento, porque foram homens que compreenderam qual era o grande propósito das promessas de Deus. E eles viveram aqui movidos por uma fé, por uma confiança, por um amor a esse Deus que é agradável a ele. Eles não estavam se importando muito com as coisas imediatas. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Será que eles não receberam nada de Deus? Será que eles não desfrutaram de nenhum benefício, nenhuma bênção? O que vocês acham? Eu tenho certeza que tiveram, receberam, sim. Mas não tudo. Não tiveram tudo. Eles tiveram vidas em que eles tiveram que se submeter a certas circunstâncias e eles não se importaram muito com isso. Eles não tiveram a expectativa, eu sirvo a Deus fielmente e Ele tem que fazer tudo para mim. Existe dentro do falso evangelho da prosperidade aquela ideia de que Deus é obrigado a te abençoar. Eles ensinam uma coisa arrogante até. Você não pede a Deus. Você exige. Como se Deus estivesse sujeito aos nossos caprichos. Não foi assim no passado. Não foi assim que esses homens da Bíblia, esses homens de fé agiram. Então não é esse que pregam por aí o tipo de fé que Deus se agrada, a fé bíblica. Sabe, irmãos, quando eu era jovem, adolescente, eu era muito tímido. E eu ainda sou, apesar de, pelas circunstâncias a gente acaba se acostumando a falar em público, mas ao contrário do que alguns podem pensar, eu ainda sou tímido, mas eu era muito mais. E eu tinha um hábito de andar, eu andava na rua assim, cabeça baixa. Eu andava olhando literalmente para os pés. Eu tinha o hábito de contar meus passos. Acho que isso é o toque, né? Mas tem muitas pessoas que andam assim, e espiritualmente falando, olhando para os próprios pés. Esse não é o jeito certo de nós andarmos. Nós temos que olhar mais para frente. E nós temos que contemplar o que vem lá na frente. E para o crente faz muito bem ele olhar. Quanto mais longe ele olhar, melhor vai ser para ele. Sem deixar de verificar aquilo que Deus faz para nós hoje, o imediato. Mas o que realmente interessa, irmãos, está lá na frente.
Amém? O que realmente interessa está lá na frente. A fé nos desafia a erguer os olhos e olhar para as bênçãos futuras, enxergar mais longe. Isso diferencia um crente, e mais particularmente um crente fervoroso, de uma pessoa comum. O crente consciente da palavra de Deus, ele enxerga ao longe. Ele não está visando essas coisas aqui. Deus vai fazendo coisas para nós pelo caminho. Até no estudo de geografia, a gente tem visto os passos historicamente, por exemplo, de Abraão. É fácil a gente ver como Deus foi trabalhando na vida de Abraão. Tirou ele de um lugar, cuidou aqui e ali, foi fazendo as coisas. Abraão teve adversidades, dificuldades, adversidades na vida, né? Pega a história dele, só como exemplo. E nós vamos ver isso, mas Deus estava operando ali todo o tempo. Mas o que realmente importava para Abraão era saber que existia uma promessa eterna. Deus prometeu para ele aquela terra, mas também deixou claro que não seria para os dias dele, seria para as gerações, a descendência dele ali. Mas, ao mesmo tempo, Deus fez uma promessa para ele de uma pátria celestial, eterna. Abraão não tinha só a confiança em Deus, Deus vai abençoar meus filhos, netos, bisnetos. Não. Ele entendia e enxergava que Deus tinha algo maravilhoso para ele próprio. E nisso, o próprio Abraão se sustentava em meio às dificuldades dessa vida. Olhar para o imediato não é bom. Ou olhar só para o imediato, melhor dizendo. Né? Nós realmente precisamos contemplar lá na frente. Abraão e esses outros homens aqui, eles entenderam que eles eram aqui peregrinos. Mais uma vez, versículo 13. No final, ele diz que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O modo de vida deles, o modo que eles lidaram com essas coisas, demonstrava que eles declararam com isso, com essas atitudes, que eles estavam cientes disso. Nós aqui somos forasteiros, nós somos peregrinos. Um peregrino é alguém que não mora ali, ele não é dali. Ele não nasceu, ele só está de passagem naquele lugar. Ele não nasceu naquele lugar, ele não é dali, ele está de passagem. E esses homens, enxergando ao longe, eles entenderam que esse tempo aqui era um tempo de peregrinação. Nós temos que entender e, igualmente, confessar, declarar com as nossas vidas que nós aqui somos peregrinos e forasteiros, irmãos. O crente precisa olhar ao longe e saber o que Deus tem realmente preparado de grandioso para mim está lá na frente. Tudo que Ele me conceder aqui é passageiro. Deus pode nos dar um certo conforto, uma boa família, condições que nós almejamos muitas vezes, um bom trabalho, até em termos de igreja, uma boa igreja,
Alguns não têm isso. É gostoso ter bons irmãos para a gente ter essa comunhão, né? É gostoso a gente poder desfrutar dessas coisas. Tem gente que não tem. Né? Ou está isolado, né? Um crente que está isolado, morando num lugar onde não tem uma igreja, ou por alguma circunstância ele acaba estando numa igreja que é sofrível e não tem opções. Quando a gente tem coisas assim, nós temos que olhar, são bênçãos de Deus. Mas tenhamos ou não tenhamos essas coisas todas aqui, o importante é nós estarmos olhando que lá na frente, é que está o que interessa. Entendeu? O que interessa, o tesouro mesmo do crente não está aqui. O tesouro do crente está lá na frente. Primeiro Pedro 2,11. Ele diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Note que ele usa a mesma expressão que nós encontramos aqui no livro de Hebreus, né? Peregrinos e forasteiros. Ele diz: eu peço como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Aqui Pedro vai fazer uma chamada a uma santificação, e ele faz isso usando desse argumento, o argumento da fé. Irmãos, vamos nos lembrar que nós não somos daqui, e nós não devemos nos comentar, desculpe, nós não devemos nos manchar com as coisas, contaminar, era essa a palavra que eu estava procurando. Nós não devemos nos contaminar com as coisas desse mundo, porque nós não somos daqui. Nós não devemos querer viver como os outros. Não é porque a gente quer ser diferente. A questão é que o crente, necessariamente, ele é diferente. Amém? Será que nós temos sido diferentes? Ou será que nós estamos vivendo exatamente igual a qualquer pessoa aí fora no mundo? Qualquer pessoa sem Cristo, sem esperança. Qualquer pessoa que não almeja a eternidade. Qualquer pessoa que não sabe qual é o destino da alma dela. Qualquer pessoa que desconhece a realidade bíblica. Será que nós vamos viver do mesmo jeito que aquele que pensa que morreu acabou? Nós vamos viver do mesmo jeito que aquele que pensa que ele vai ter que morrer, passar por um purgatório? Nós vamos viver do mesmo jeito que aquele que acha que é pelos méritos dele que ele vai conseguir alguma coisa e ele vai talvez ganhar asas e uma harpinha e ficar tocando nas nuvens? O crente consciente, ele sabe o que Deus promete. Nós não sabemos exatamente como vão ser as coisas, mas nós sabemos que Deus promete certas coisas e que a nossa esperança está nisso. E é nisso que nós esperamos. E assim, nós procuramos viver aqui, baseados nisso, sem nos contaminar com as coisas desse mundo. Como é que se dá a contaminação? É justamente nisso, irmãos, de a gente acabar cedendo em viver exatamente como as outras pessoas vivem.
a mesma ganância pelo dinheiro, por desfrutar prazeres e prazeres. As pessoas vivem em busca de prazeres que passam. Será que a nossa vida se resume a isso? Busca de prazer, busca de dinheiro, busca de honra pessoal, de ser grande, busca de glória pessoal? É porque a gente se depara com essas situações, né? Tem pessoas que querem dinheiro. Tem pessoas que não se importam com dinheiro. Ele quer ser visto como grande. As duas são extremamente mundanas, as duas visões. E tem aquele que não se importa em ser grande. Importa que ele tenha condições de desfrutar todos os prazeres que ele acha que merece. Alguém uma vez disse para um irmão: olha, que Deus te dê tudo aquilo que você merece. Sabe o que ele disse? Falei, não diga isso. Se Deus me der o que eu mereço, eu estou frito. Nós precisamos da graça de Deus. Mas esses heróis, esses exemplos da fé que estão sendo citados aqui em Hebreus, irmãos, eles viveram assim, como peregrinos e forasteiros. E por isso eles se tornam um exemplo para nós. Os fatos dessa vida passageira, eles são menos importantes do que nós pensamos. Às vezes nós passamos por aflições, perdas, isso desde de jovens, né? Quando a gente começa a ter um pouquinho de noção da vida. Como é bom o tempo de criança, né? Que criança não tem noção de nada. Ela pode até sentir algumas coisas, a perda de alguém, de alguma coisa, mas ela não tem noção disso. Mas à medida que nós vamos crescendo, nosso intelecto vai se desenvolvendo, nós vamos entendendo melhor certas coisas. Isso é necessário, mas às vezes isso se torna um problema para nós, porque aquelas coisas que nós entendemos, uma perda sofrida, às vezes não é bem assimilada, nós não aceitamos bem aquilo. Os problemas se agigantam e eles parecem ser a coisa maior. Mas nunca nós devemos esquecer, a coisa maior não está aqui. Nem nas vitórias e nem nos problemas que acontecem aqui. A coisa maior está lá na frente. Sempre olhando ao longe. Em Romanos 8, a gente vai ver um outro texto aqui então, no capítulo 8 de Romanos, Paulo trata a respeito disso, nos versículos 16 a 19, quando ele fala da nossa filiação de Deus, nós como filhos de Deus. Olha só, versículo 16, Romanos 8, 16, ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, olha, ele diz, nós somos filhos de Deus. Então, até por isso, então, é uma outra forma dele demonstrar aquela questão de que nós devemos viver aqui como peregrinos e forasteiros. Porque nós somos filhos de Deus. Pode soar estranho, mas nós somos filhos de Deus. Então, nossa pátria não é essa, é o reino de Deus. Então, todo envolvimento exacerbado nessa vida aqui, na política, no futebol, no trabalho. Cuidado, irmãos. Esse é um terreno arenoso, onde a gente entra em disputas e apegos, os nossos ídolos. Nós começamos a criar ídolos, pessoas. Você gosta de futebol? Eu gosto. Mas não faça dele, nem de nenhum jogador, seu ídolo. Estou usando o futebol aqui como uma coisa mais popular. Mas nós não podemos permitir que nada desse mundo nos contamine. Nós não temos direito de ter ídolos. E não devemos querer ter ídolos. Seja quem for. Podemos ter pessoas pelas quais nós temos admiração? Sim, mas cuidado. Em que grau você leva a admiração? Porque todos são homens pecadores, e alguns mais do que deveriam ser, no sentido de ser alguém admirado por nós. Certo? Seja na política, seja os influencers, seja no esporte, seja na música. Cuidado. Mas aqui, particularmente, ele diz uma coisa, no versículo 18. Ele diz, eu tenho a certeza de que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, aqueles problemas que parecem, às vezes, ficar gigantes para nós, e isso é um fato, irmãos. Eu compartilhei com os varões esses dias de um problema que eu estou atravessando. Um problema no trabalho. Pedi oração aos irmãos. Eu confesso que, em alguns momentos, parece que ele cresce. E aí eu me volto à fé e isso faz ele murchar. Tem situações que são importantes, são graves na nossa vida aqui. Mas eles não são maiores do que aquela glória. Isso não deve tirar nossa alegria, não deve tirar a nossa fé, a nossa confiança e o nosso propósito de servir a Deus aqui. Essas coisas não podem fazer com que a gente esmoreça. O apóstolo Paulo, que escreveu isso aqui, certamente ele foi uma pessoa que passou por tribulações e problemas, que ele descreve alguns, não para a glória dele, mas para exemplo mesmo. Mas o que ele descreve faz com que a gente pense
quão tranquila é a nossa vida. Não é verdade? Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho a menor, assim, preocupação em talvez errar em dizer que não tem ninguém aqui, ninguém que passou por metade das tribulações que Paulo passou. Tá? E eu estou sendo generoso. Nenhum de nós. Nem na nossa vida comum, os problemas que vêm, muito menos pelo Evangelho. Nós não sofremos nada. E esse homem diz, esse homem que sofreu, que padeceu tantas coisas, ele diz, eu tenho certeza que juntando tudo isso, não se compara com o que eu estou vendo lá ao longe. Amém, irmãos? Tá? Ele também estava de olho na glória que há de ser revelada, aquilo que está lá na frente, o mesmo caso que nós vemos lá em Hebreus. Então, a nossa fé tem que nos mover a olhar lá na frente, e isso vai ter esse benefício. Nós vamos enxergar que, com certeza, a glória que há de ser revelada em nós, ou seja, aquilo que Deus vai fazer em nós, é infinitamente maior do que qualquer problema que a gente passe aqui. O problema pode estar parecendo uma coisa enorme, mas quando compara com aquilo, nós vemos que ele diminui. Sabe por quê? Seja qual for o problema que nós temos aqui, um dia ele vai acabar. Um dia ele vai passar. De um jeito ou de outro ele vai passar. Seu problema é doença? Pode durar muito tempo, mas vai passar. De um jeito ou de outro. Né? Ou você vai ser curado, ou você vai morrer. Acabou a doença. Pronto, passou. Mas o crente sabe, eu posso morrer por essa doença. Mas a palavra de Deus me diz que eu vou ressuscitar num corpo livre dessas coisas. Então, realmente passou. Nós não vamos viver sofrendo eternamente. Aquele que vai viver sofrendo eternamente é aquele que está condenado, aquele que não enxerga as bênçãos celestiais. Esses homens esperavam a ressurreição e nós devemos olhar para ela também. Vamos dar uma lida lá em 1 Coríntios 15, onde Paulo trata sobre a ressurreição. Primeira Coríntios 15. Versículo 12, irmãos. Paulo lidava aqui com uma situação onde alguns estavam dizendo que a ressurreição não existia. Assim como houve no judaísmo, os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não. Esses males contaminaram algumas igrejas, pelo menos, e no meio cristão, essa mesma contenda, essa mesma dúvida surgiu. Alguns dizendo, não há ressurreição. Paulo usa um argumento muito claro aqui. Versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Vocês dizem, nós quem morreu, acabou, não vai ressuscitar. Eu falo, mas espera aí. A nossa fé, como crentes, como cristãos, não é de que o nosso Salvador é aquele que morreu e ressuscitou? Então existe ressurreição. A menos que você duvide que Cristo ressuscitou. Então você não é um cristão. Certo? Aquele que não acredita que Jesus ressuscitou, ele não é um cristão, absolutamente.
Mas ele diz, se nós cremos isso, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns entre vocês aí na igreja estão dizendo que não existe ressurreição de mortos. Versículo 13, ele diz, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, aqui Paulo faz uma defesa apologética, né? Com relação à ressurreição. A ressurreição de Cristo é um fato para o cristão. E justamente a ressurreição de Cristo é que assegura a nossa ressurreição. E ele prometeu isso. Então, se eu disser que não há ressurreição, minha fé é vã. Se eu disser que não há ressurreição, então eu estou dizendo que nem Cristo ressuscitou. Mas a nossa fé depende disso. Né? Como ele diz aqui, se você não crê que Cristo ressuscitou, então você permanece nos seus pecados. Você não passou por uma conversão. Você não entendeu nada. Mas o que havia então eram crentes que estavam olhando assim. Nós cremos em Cristo, Ele é o Messias. E nós vivemos aqui como crentes, como filhos de Deus, mas morreu aqui e acabou. Percebe que era um tipo de fé que só enxerga o presente? Eles não estavam contemplando ao longe. Não é essa a fé verdadeira, não é essa a fé bíblica, não é essa a fé cristã. Irmãos, nós precisamos considerar isso, se nós estamos vivendo assim. Se nós estamos olhando só o hoje, o imediato. Porque o que Paulo afirma aqui no versículo 19 é uma espada. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É uma fé ridícula essa, que só está visando o agora. Eu creio em Cristo e agora Deus vai me abençoar. É assim que muita gente está vivendo. Agora minha vida vai ser maravilhosa aqui. Nossa vida se torna maravilhosa porque nós somos transformados. Então, de certa forma, é maravilhosa, mas não no aspecto de que tudo vai ser perfeito aqui. Sua vida é perfeita? Não é. É porque sua fé é fraca? Não. Nossa vida aqui não é perfeita porque nós estamos sujeitos às tribulações dessa vida. Mas nós não podemos viver na expectativa única e exclusivamente das coisas dessa vida, porque aqueles que vivem assim são os mais miseráveis, pobres de espírito, os mais miseráveis de todos os homens. Sabe de uma coisa? A coisa mais triste, eu vou colocar em outras palavras o que Paulo está dizendo aqui, a coisa mais triste que tem é um ímpio, é um descrente que quer viver como crente aqui. Sabe por quê? Pensa comigo. Ele vai viver aqui, tentar viver aqui como um crente, se privando
de coisas dessa vida, né? E no fim, ele vai morrer e vai acontecer o quê? Ele vai para o inferno. Conclusão. Ele é tão miserável que ele não desfrutou nem dessa vida e nem da outra. Nem da vida eterna. Então, se é para ser ímpio, incrédulo, aproveita essa vida aqui, porque é a única que ele vai ter. Porque ao homem está ordenado morrer uma vez. Então, se é para viver impiamente, viva essa vida aqui. Agora, o crente não, ele não pensa nisso. Porque, para nós aqui, o que é isso aqui, irmãos, que nós estamos vivendo? Eu vou dizer assim, é um tipo de estágio que nós estamos fazendo para a vida eterna. Nós estamos nos preparando para a vida eterna. Amém? Nós glorificamos a Deus aqui com tanta imperfeição. Mas nós estamos nos preparando para glorificar a Deus perfeitamente na eternidade. Nós servimos a Deus com muitas limitações aqui. Na eternidade nós não vamos ter essas coisas que roubam nossa atenção, nosso tempo, nossa condição de servir a Deus. Abraão, ele sabia, eu vou morrer sem tomar posse dessa terra. Gerações futuras minhas, Deus vai dar isso para eles. Mas eu, Abraão, vou morrer. E eu vou ressuscitar. Eu vou estar com Deus. Eu vou estar com o meu Salvador. Jó, que é mais ou menos contemporâneo do Abraão, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. E com esses olhos eu hei de vê-lo. A fé mostrada por Jó é a mesma de Abraão. Eles contemplavam a pátria celestial, a ressurreição. Jesus chega a falar sobre aquela glória provisória que os salvos têm, ainda não em corpos glorificados, ainda não num estágio definitivo. Mas quando ele fala sobre aquele episódio daquele homem rico e Lázaro. E Lázaro estava onde? Qual a expressão que Jesus usa? Ele está no seio de Abraão, ele está junto de Abraão. Abraão ainda não tem aquilo que é definitivo. Mas além do que Deus fez para ele aqui, hoje ele desfruta de uma glória que nós não temos. Não temos ainda. Ele está junto ao Pai. E aqueles que morrem na fé, eles se juntam a Abraão. Nós precisamos contemplar isso. Lá na frente, nós vamos ressuscitar. Amém? As aflições desse corpo aqui, desse tempo presente, vão passar. Nós aguardamos uma coroa. Temos que olhar lá para frente pensando nisso, né? Paulo fala sobre isso também em 1 Timóteo 4. É uma forma assim de estimular
1 Timóteo 4. Não, você tem razão, é 2. Poderia até usar o 1 para falar alguma coisa, mas vamos lá, o irmão tem razão. 2, obrigado, irmão. Mas desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, o apóstolo Paulo aqui, no desfecho da carta, parece que ele está estimulando Timóteo e aqueles que leriam essa carta. Irmãos, ele está falando, eu sei e eu espero agora, depois de dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, o que ele diz mesmo? Guardei a fé. Olha, nosso assunto é fé. E então, em seguida, ele diz, ele guardou a fé, ele se apegou à palavra, né? Vamos lembrar que a fé, ela tem fundamento, que a gente tem estudado, o fundamento é a própria palavra de Deus, é o que Deus diz. Foi onde se firmaram esses homens. Deus disse isso, eu confio em Deus, então eu vivo baseado nisso que ele me falou. E Paulo fez assim. Viveu naquilo, defendeu aquilo, pregou aquilo. E ele diz, desde agora, hoje, ou seja, hoje, agora, eu sei que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor juiz me dará naquele dia. Eu sei que quando eu partir, Deus já tem guardado uma coisa para mim. Essa coroa é uma forma de representar uma recompensa de Deus. Então não é só a ressurreição, mas nós estamos falando de coisas eternas. Eu sei que o Senhor tem algo preparado para mim. Será que Deus tem alguma coisa preparada para você? Hã? Pensa nisso. Sim. Se nós somos dele, Deus tem preparado alguma coisa para nós. Você ama a vinda de Cristo? É uma coisa que você quer ver? Que você espera? Você espera que Cristo venha? Venha ao teu reino? Paulo diz, todos aqueles que anseiam, que desejam, que querem ver Cristo voltar, querem ver o reino dele estabelecido, quer estar debaixo dessa condição, e estão vivendo baseados nessa fé, nessa esperança, nessa expectativa, Deus tem algo maravilhoso preparado para esses. Nós vamos herdar o reino. Paulo chega a falar sobre isso lá no versículo 17 de Romanos 8, que nós lemos, né? Mas, para concluir, nós vamos ver Apocalipse 5. Porque lá, nesse livro, nessa revelação final, nós vemos essa afirmação também, irmãos. Apocalipse 5, versículos 8 a 10. E havendo tomado o livro, os 4 animais, ou seres viventes, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo:
para o Cordeiro, né? Jesus, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Nós vamos estar junto com Ele. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Então é nesse sentido que ele diz, nós vamos reinar com Ele. Nós vamos reinar sobre a terra. Nós somos feitos reis e sacerdotes. A fé que agrada a Deus é aquela que levanta nossos olhos, irmãos. Que faz com que a gente olhe para essas coisas, para a eternidade, pela palavra. Nós olharmos o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, o que nos espera. Nós olharmos para isso com fé. Nós olharmos para essas coisas. Quando nós olhamos para isso, isso ajuda com que a gente não se contamine, não se apegue com as coisas dessa vida. Isso faz com que a gente não se perturbe demasiadamente com os problemas dessa vida. Faz com que a gente não se apegue demais às coisas dessa vida. Tem aquele hino, é um dos meus prediletos, né? Saudade. Lembram dele? Fala, passarinhos, belas flores querem me encantar. Tem muita coisa maravilhosa nesse mundo que quer me prender. É bonito, né? Eu gosto de ver passarinho. Nas manhãs, às vezes eu fico escutando passarinho cantar lá no fundo do quintal. Mas o que ele está dizendo? Aos prazeres, as coisas bonitas dessa vida aqui, nem essas coisas que Deus criou aqui se comparam àquilo que Ele tem preparado para nós. Nada nessa vida deve nos prender a essas coisas, a esse mundo. Então, para a gente concluir, irmãos, eu gostaria de voltar para o texto de Hebreus. Nós usamos aqui alguns textos paralelos, mas eu gostaria de, sobre isso, fazer uma releitura, eu não vou repregar nada aqui, mas só agora, visto essas coisas, talvez a gente leia esses versículos com um entendimento mais amplo. Então, versículo, né, Hebreus 11, versículo 13, onde nós lemos, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Eles viveram aqui na expectativa dessas coisas eternas. A ressurreição, a coroa da justiça, essas coisas que são prometidas para nós na palavra de Deus, e elas já estavam prometidas para eles. Eles viveram aqui assim, vendo-as de longe, como alguma coisa distante ainda, mas isso não enfraquece a fé. Mas notem, irmãos, o que eles fizeram, e isso é uma lição prática para nós, tá? Mas por isso eu quis voltar a esse texto. O que aconteceu com eles? E é isso que nós temos que fazer. Crendo-as e abraçando-as, se apegando a elas. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós devemos crer e abraçar essas coisas, essas verdades bíblicas. Abraçar, se agarrar a elas. São elas que nos sustentam. Saber que o Senhor vai me livrar desse corpo de morte. Ele vai me ressuscitar. Eu sei que eu vou morrer. Mas eu vou ter a ressurreição. Eu vou herdar o reino. Eu estou falando na primeira pessoa, mas isso é para cada um de nós. Eu vou herdar o reino.
Eu vou estar com Cristo, ser co-herdeiro de Cristo, vou herdar o reino. Deus deu o seu Filho e a todos que estão com ele. A coroa da justiça, eu hei de herdar. Essa coroa que a gente nem sabe o que é. Eu só tenho certeza de uma coisa, nós não vamos ficar frustrados. Não vamos ser decepcionados. Não no que depende de Deus. Nós não podemos criar expectativas de grandes recompensas, tendo uma vida morna aqui, como crentes infiéis, fracos, sem apego às verdades, sem amor às almas, sem amor a Deus. Não dá para explicar, né, ou para criar uma expectativa grandiosa nisso. Os versículos 14 e 15 diz: porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Eles anseiam, eles estão aqui caminhando como peregrinos, sabendo, essa não é a minha pátria. Então, irmãos, esse é o apelo para nós, que nós andemos aqui. Essa aqui não é a nossa pátria. Essa aqui não é a minha cidade. Porque Deus tem preparado um outro lugar para nós. O versículo 15, ele diz: se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Aqui é no sentido, se eles ainda desejassem. Porque quando você tem uma promessa, uma certeza de uma coisa muito melhor, jamais você vai trocar aquele melhor para voltar para trás e começar para aquilo que você já viu que não é tão bom. Não é verdade? Ele está falando aqui que o crente, ele jamais se arrepende. O crente verdadeiro, ele não se arrepende de ter se convertido. Ele não se arrepende de ter abraçado a fé. Por quê? Porque ele tem a certeza que o que Deus tem preparado é muito melhor do que jamais ele teve ou poderia ter. Ele tira da sua mente, né? Como diz aqui, se ele se lembrasse, poderia voltar. Mas quem realmente crente vai querer voltar para trás? Só aqueles que saíram de nós porque não eram de nós. O crente verdadeiro que sabe no que ele crê, ele sabe que ele tem coisas tão melhores prometidas que ele não abre mão disso por nada. Ele tira da cabeça voltar para trás. Você se converteu? Você pensa em voltar para a sua vida antes da conversão? Voltar para o pecado? Não dá, né? Não dá para pensar assim. Um crente verdadeiro, não. Aquele que tem uma fé verdadeira. Por quê? Diz o versículo 16. Mas agora, em vez de pensar em voltar para trás, eles desejam uma melhor. Isto é, a celestial. É essa que nós esperamos agora. Nós já comentamos sobre o fato aqui. Ele diz: por isso Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus. Mas eu quero chamar a atenção aqui para finalizar sobre a segunda parte dessa afirmação. Porque já lhes preparou uma cidade. Irmãos, nós temos que viver aqui pensando nisso.
O Senhor já preparou uma cidade para nós. Nossa pátria não é essa, é aquela que Ele tem preparado para nós. Muitas vezes nas nossas meditações, nas nossas pregações, a gente fala da preocupação nessa vida, de santidade, isso é necessário. Mas tudo isso fica inócuo se nós não pensarmos que tem o que tem pela frente, o que Deus tem preparado para os seus salvos. É isso que sustenta o crente. É o que tem lá na frente. A cidade preparada por Deus. A morada eterna. A ressurreição. A coroa da justiça. O reinar com Cristo. O ser herdeiro de tudo. Ser herdeiro de Deus. Amém? Que essa nossa meditação hoje possa, assim, fortalecer nossa fé, nos alimentar, e a gente possa estar contemplando ao longe. Erga a sua cabeça, olhe ao longe, contemple as coisas eternas. Se a visão está embaçada, limpe os óculos da fé para enxergar melhor.